Vamos dar sequência com a economia, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reiterou a importância de que a regulamentação da reforma tributária sobre o consumo já ocorra em 2024. E sobre isso, nós vamos conversar agora com o Diogo Wakisaka, que é o vice-presidente de Relações Governamentais da consultoria Becomex. Diogo, muito prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. Diogo, a gente sabe que a reforma passou, as leis complementares agora são consideradas aí também um capítulo muito importante, praticamente decisivo esse capítulo aí em relação a como é que ela vai funcionar na prática, mas eu imagino as empresas começando com uma nova reforma, ela já entrará em vigor, quando entrará? A dualidade de dois regimes, eu imagino que advogado tributarista terá bastante emprego a partir de agora, hein, Diogo? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Paula. Realmente, né? Acho que a gente tem aí um ano bastante conturbado aqui em 2024, né? Com a regulamentação tanto da reforma tributária sobre o consumo, como também aí provavelmente saindo os projetos de lei referentes à reforma da renda e da folha de salários, né? Então, vai ser um ano bastante movimentado aqui do ponto de vista tributário, sim. Acredito que até os próximos anos, né? Até 2033 vão ser bastante movimentados, sim, porque 2026 começa a transição, né? A instituição dos dois novos tributos aí, CBS e IBS, né? E 27 acabam os federais e 29 começa a transição do ICMS e do ISS, né, o tributo estadual e municipal, até acabar tudo em 2033, que aí sim, 100% no modelo novo, tá? Então, realmente, estamos num período aí que os tributaristas vão ter bastante trabalho, né? Tudo bem, Diogo? Deixa eu te falar uma coisa. No ano de 2023, a gente falou bastante sobre a reforma administrativa, né? A possibilidade dela acontecer antes da reforma tributária. Essa regulamentação da reforma tributária, será que ela vem junto a essa reforma administrativa, enfim, para conseguir colocar tudo na ponta do lápis, conseguir esclarecer todos os pontos da reforma tributária, ou ainda não é o momento, não vai acontecer? Olha, Paulo, acho que são discussões que podem acontecer em paralelo, mas com certeza as discussões referentes à reforma tributária estão mais adiantadas, né? O governo tem uma previsão aí de pelo menos assim ter esses primeiros projetos, né, das leis complementares de regulamentação da reforma tributária sobre o consumo, assim como os PLs referentes à reforma da renda e da folha de salários até o final de março. Né, bastante rápido, vamos dizer assim, a previsão deles de conseguir soltar esses primeiros textos para que aí, lógico, né, comece a discussão sobre os textos que forem publicados aí para a gente poder ajudar, e aí tem o tempo de aprovação disso, né, em relação ao Congresso. Em relação à reforma administrativa, acredito que é um ponto bem importante, né, principalmente por conta do governo estar com essa preocupação em relação ao antigo teto de gastos, né, novo arcabouço fiscal ali, que realmente as contas não estão sendo fáceis de fechar, né? E com isso, além de, lógico, o governo tentar aumentar a arrecadação, e aí significa, de certa forma, aumentar impostos, né, aumentar a tributação, seria diminuir custo. E aí, para diminuir custo, a reforma na administrativa seria uma coisa bastante importante, né? A gente tem aí notícias que o Lira realmente quer ser visto, né? Acho que é o último ano dele de mandato, do mandato como presidente da Câmara, então ele quer ser visto como reformista, né? Já fez aí reforma tributária, trabalhista, etc., né, previdenciária. Ele quer também passar essa da administrativa enquanto ainda estiver, digamos assim, na presidência, né, na presidência da Câmara. Então vamos ver como vai ser. Acredito eu, de verdade, que as discussões em relação à reforma tributária elas estão um pouco mais adiantadas, né, principalmente em relação à reforma tributária sobre o consumo. Mas que seria importante, sim, ter essa conversa sobre a reforma administrativa, e principalmente aí com essa notícia aí de que o Lira realmente tem esse interesse em passar isso ainda sobre o mandato dele. Acredito que a gente possa ter alguma surpresa aí, mas eu realmente acho que uma discussão está mais adiantada que a outra. Inclusive, ele deixa claro, né, Arthur Lira, o presidente da Câmara, que a reforma está pronta, está lá já. É só querer que o governo queira discuti-la, mas ao que parece o governo não tem tanto interesse nisso. Diogo, agora a pergunta do nosso comentarista Gustavo Segré. Diogo, bom dia.
Não acha estranho que seja a primeira reforma tributária no mundo que não identifica qual é a alíquota que todos nós deveremos pagar e que isso seja somente em 2026? Pois é, Segré, essa é um dos grandes pontos de discussão, né? Tanto dentro do governo quanto aqui, né, sociedade, empresas, etc., né, no mercado. Porque realmente a gente ainda não sabe, né, ou pelo menos não tem acesso aos estudos que o governo está fazendo para definição dessa alíquota, né? A última alíquota que foi ali publicada não, né, mas que foi mencionada pelo ministro Haddad foi de 27,5%, né, para o IVA, e isso depois que foi promulgado aí o texto final da emenda constitucional 132, como foram retirados alguns dos setores que estavam ali em regime específico de tributação, né, que teriam uma tributação um pouco menor, falou que pode ser que baixe um pouco. Quanto vai baixar, né? Se eventualmente esse valor de alíquota é um valor realmente neutro, né? Neutro em que sentido? Que não gere um aumento de arrecadação, né? Um aumento de carga, na verdade, né? Obviamente a arrecadação é a consequência disso, né? Apesar de que o governo sempre vai tentar fazer com que a arrecadação também não baixe, né? Então, esse equilíbrio é algo difícil de fazer, né? Cada uma das partes, né, vai sempre puxar um pouco mais para o seu lado, né? Então, as empresas vão sempre tentar olhar o pior cenário para elas. Então, qual seria a maior tributação possível, e o governo vai sempre estar dizendo que o impacto daquela alíquota é menor do que as empresas estão dizendo, né? Então, o mais importante nesse momento, na minha opinião, seria a publicação dos estudos referentes a essas alíquotas, para que a gente pudesse entender, né, o impacto para cada setor, né, para cada empresa ali, e poder, eventualmente, se for necessário algum ajuste, poder propor. Até agora, a gente ainda não teve acesso a esse tipo de estudo. Espero realmente que a gente tenha aí, nos próximos meses, né, nas próximas semanas, esse diálogo com o governo, que seria bastante importante, na minha opinião. Agora, Diogo, o brasileiro se pergunta, né? A União não vai perder nada, né? Há a promessa de neutralidade, como você disse, não ter aumento na carga tributária, mas a União não vai perder nada, os municípios não querem perder nada, os governos estaduais também não. Houve, evidentemente, na discussão lá, os grupos organizados aí, setores industriais, setores aí de serviço, enfim, os setores acompanharam de perto a discussão da reforma, já justamente querendo se proteger aí desse repasse maior. Aí o brasileiro se pergunta o seguinte: sim, ninguém vai perder, será que essa conta vai chegar para nós mais uma vez? Já temos uma carga tributária altíssima e a gente vai pagar mais, a reforma não vai nem conseguir simplificar, mas a gente vai ter que pagar mais? Olha, Marcelo, essa é uma preocupação sim, tá? Da forma como está sendo conduzida até agora, a gente realmente fica com a impressão de que é possível ter um aumento de carga tributária, por conta de a gente não saber qual é a base do estudo, né? As empresas já estão fazendo alguns estudos, né? A Becomex tem auxiliado os clientes dela nesse sentido, para calcular qual seria o impacto da reforma tributária em determinadas operações, né? Algumas a gente já tem ouvido bastante, né? Setor de serviço, principalmente aí, falando que realmente a carga vai aumentar bastante, né? E, lógico, isso lá na ponta, no consumidor final, pode realmente ser bastante significativo, né? Mas, assim, o ponto realmente é que a gente precisa dos estudos, né? Acho que isso aí, esse diálogo é super importante para a gente entender realmente o que precisa eventualmente de algum ajuste, né? Se os setores que entraram nos regimes específicos são suficientes, deveria entrar algum diferente, ou até sair algum eventualmente, né? Mas realmente é importante a gente ter esse diálogo, porque senão vira aquela coisa, né? Quem chora mais leva mais, e isso nunca é muito, muito bom para o país, né? O mais importante é a gente ter uma decisão técnica, né? E não uma decisão política. Conversamos então com o Diogo Oaxaca, que é o vice-presidente de Relações Governamentais da consultoria Becomex. Diogo, muito obrigado pela participação aqui na programação da Jovem Pan. Até a próxima. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Paula. Segré. Bom final de semana para vocês.